desde a eleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, a política brasileira tende a uma polarização e caminhou um certo tempo até bem próximo de um bipartidarismo, numa polarização entre PSDB e PT, tomada nos 8 anos de governo Fernando Henrique, com o PSDB no governo e com o PT na oposição, tomada ato contínuo nos 8 anos do presidente Lula, com o PT no governo e o PSDB na oposição, e agora tomada há 4 anos do governo da presidente Dilma, com o PT no governo e o PSDB na oposição. E nós chegamos a uma quadra histórica do nosso país em que a política é tomada por escândalos e por riscos no bom andamento da economia do nosso país. E, infelizmente, se nós analisarmos como os processos vêm se desenvolvendo, há pouca diferença, há pouquíssima diferença na conduta do PSDB e do PT, tanto na condução econômica do país, como no comportamento ético perante a coisa pública. O PT, que fez oposição às medidas de austeridade do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, as adotou como mantra nos 8 anos do presidente Lula. O PSDB, que denunciou ferozmente o escândalo do Mensalão, foi envolvido no escândalo do Mensalão Tucano, numa prática absolutamente idêntica àquela que condenava moralmente durante o governo Lula. E nessa quadra de polarização eleitoral e de caminhar para um bipartidarismo, nada surgia de novo na política brasileira. A eleição passada apontou uma lição importante para o futuro do povo brasileiro. A votação da ex-senadora Marina Silva, que aqui no Amazonas, por exemplo, teve 36% dos votos na capital e 25% nos votos no estado inteiro, quase o triplo da votação do candidato do PSDB, José Serra, ainda que disputando a eleição, sem ter candidato a governador que apoiasse, sem ter candidato a deputado que apoiasse, sem ter candidato a prefeito que apoiasse, nem o partido da Marina apoiava ela na eleição passada aqui no Amazonas, porque o PV aqui na eleição passada fazia campanha por José Serra. Portanto, o desempenho eleitoral da ex-senadora Marina Silva sinalizou que há parcela importante do povo brasileiro que entende que não está na polarização entre PT e PSDB a solução para os problemas que o Brasil enfrenta. E diante disso, o PSB, fortalecido pela adesão da senadora Marina Silva, ao ocorrer a negativa por parte do TRE do registro do seu partido Rede Sustentabilidade, procura construir a partir dali uma alternativa ao povo brasileiro, um novo caminho, uma nova forma de caminhar, um caminho que reconhece e valoriza os passos que foram dados, que reconhece e valoriza o passo da estabilidade econômica promovida pelo governo Fernando Henrique, que o PT negava. Os passos da intensa inclusão social promovida pelo presidente Lula, que o PSDB negava. Mas entende que nos últimos 4 anos houve um descarrilhamento do trem que se chama Brasil.
Um descarrilhamento que aponta um quadro atual na economia de crescimento da inflação, baixo crescimento do PIB e juros altos. Portanto, um cenário muito perigoso, em que o governo precisa de manobras e artimanhas do ponto de vista contábil para demonstrar superávit onde não tem, para negar déficits. E nós entendemos que chegou a hora de oferecer uma nova forma de caminhar ao povo brasileiro. E foi com alegria que recebemos no PSB a adesão da ex-senadora Marina Silva. E é com alegria e entusiasmo que o PSB anunciará hoje, às 15 horas em Brasília, e eu não estarei por um motivo de força muito superior à política, não estarei porque hoje é aniversário de 1 ano da minha filhinha, e isso é mais importante, pelo menos para mim, nesse momento. O evento não deixará de acontecer porque eu não estou lá, mas a presença do pai ao lado da filha, num momento importante, no primeiro ano de vida dela, é algo que não retorna, que o tempo não tem condições de corrigir ou de curar uma ausência. Mas estou aqui desta tribuna, registrando um entusiasmo e alegria com que hoje o Partido Socialista Brasileiro, a Rede Sustentabilidade, que é um partido ainda sem registro, mas que provisoriamente está abrigado no Partido Socialista Brasileiro, e o PPS, Partido Popular Socialista, anunciam hoje às 15 horas a nossa chapa que disputará as eleições presidenciais em 2014, em outubro do corrente ano. Já anunciada a pré-candidatura a presidente do governador Eduardo Campos, sem dúvida um dos melhores governadores do país, que tirou Pernambuco do atraso e colocou Pernambuco como um dos estados mais desenvolvidos hoje do país e certamente o mais desenvolvido da região Nordeste, que foi amigo e parceiro da Zona Franca de Manaus, quando lá inaugurou um entreposto da Zona Franca de Manaus, possibilitando que a partir dali se distribua os produtos do polo industrial de Manaus para toda a região Nordeste. E agora, fortalecida a chapa, pelo anúncio hoje do aceite da ex-senadora Marina Silva, que figurará como candidata a vice-presidente na nossa chapa presidencial. Nós temos certeza que criar uma nova alternativa viável para o país é fundamental, não só para dar uma alternativa para o povo brasileiro, mas é fundamental para qualificar o debate em torno das eleições presidenciais. Debate raso, rasteiro na eleição presidencial significa governo sem rumo, e foi exatamente o que aconteceu na eleição passada. Um debate que se apequenou em questões comportamentais e que esqueceu de debater os grandes temas fundamentais e importantes para o desenvolvimento do país. Esqueceu de debater o papel da Petrobras no desenvolvimento do país. E a Petrobras hoje virou um mar de corrupção que vale muito menos do que valia no passado. Esqueceu de debater a necessidade de garantir a estabilidade econômica como instrumento de aprofundar as ações de inclusão social. E hoje o Brasil vê a inclusão social diminuir por conta da crise econômica que toma conta do nosso país. Juros altos, inflação alta e desenvolvimento pífio e muito baixo do nosso produto interno bruto. Portanto, nós entendemos que oferecer uma alternativa para o país não é importante só para o povo brasileiro ter uma oportunidade a mais para escolher. É importante para que o debate se aprofunde, para que as questões que verdadeiramente interessam ao povo brasileiro sejam o centro do debate da eleição presidencial. E é com alegria e entusiasmo
que eu venho a esta tribuna dizer que, em nome do Partido Socialista Brasileiro, partido ao qual eu faço parte, nós ofereceremos ao povo brasileiro o nome de Eduardo Campos e Marina Silva para disputar as eleições presidenciais. E desde já, anunciar que no dia 26 de abril próximo, aqui nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, nós estaremos realizando o seminário programático da região norte, com a presença do Eduardo Campos e da Marina, porque entendemos que um projeto de governo não deve ser construído com base em conchavos, em palpite de marqueteiro ou em alianças com partidos, porque tem mais tempo de TV, mais prefeito, mais vereador ou mais dinheiro para conseguir para a campanha. Um debate de eleição presidencial tem que partir de um diálogo efetivo com a sociedade para a construção de um plano de governo. E é esse caminho que o PSB escolheu, e eu tenho certeza que esse é um caminho que trará bons resultados para os interesses do povo brasileiro. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.